som. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu sou o Ítalo e eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, tá? A gente vai ter uma conversa, um bate-papo bem legal. Antes da gente iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Eu sou graduado em administração, pós-graduado em docência do ensino superior, tenho um MBA em logística e cadeia de suprimentos, tá? E já fui empresário, sou consultor, professor, coordenador de curso, gestor de projeto, corretor de seguros, um monte de coisa. A gente tem aí 1000 profissões. O que eu vou falar com vocês hoje? É a importância, né, da gestão de pessoas para as equipes de TI. É um tema que as pessoas pouco falam, né, dessa relevância, dessa importância. Por quê? A gente precisa compreender que as equipes de TI elas vão ter algumas particularidades e algumas necessidades diferentes das outras equipes, das outras pessoas. Isso por quê? Porque geralmente pessoas que trabalham com tecnologia têm muitos talentos, são pessoas criativas, são pessoas proativas e amam trabalhar com aquilo que trabalham, amam fazer o que fazem. Então a gente precisa desenvolver técnicas e precisa dar essa importância e credibilizar o trabalho das pessoas de tecnologia. Contextualizando um pouquinho sobre o que é a gestão de pessoas, gente, é um departamento, né, uma área da administração que vai gerir e que vai cuidar dos recursos humanos, tá, das pessoas de uma forma geral. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho das principais atividades da gestão de pessoas. A primeira delas é o recrutamento e seleção. É esse departamento, tá? É essa atividade que vai contratar as pessoas. Mas mais importante do que só contratar, a gente precisa, então, atrair os novos talentos e os talentos corretos, os talentos ideais para aquela vaga, para aquela empresa, tá? Depois a gente fala de treinamento e desenvolvimento. O que é o treinamento e desenvolvimento? É a parte da empresa onde a gente vai capacitar os nossos colaboradores, dar treinamento, fazer parceria com faculdades, né? Vocês que estão na área da tecnologia têm que se atualizar constantemente, porque todo dia, toda hora sai alguma coisa nova. E as empresas, elas precisam se preocupar com isso. E elas precisam dar meios para que vocês tenham acesso a mais informações, tá? Que vocês se desenvolvam profissionalmente e por aí vai. Depois a gente tem, então, ali a avaliação de desempenho. É através da avaliação de desempenho que a gente consegue dar um feedback. E aí a gente não pode pensar em um feedback negativo. Tem que ser um feedback muito positivo, um feedback bom, que construa algo, tá? Não é aquele que a gente brinca de feedback, né? E sim um feedback que construa. Eu não posso, inclusive, focar somente em feedbacks negativos. Que você não está produzindo, que você está muito lento, que está acontecendo alguma coisa. Não, eu tenho que focar também em dar feedbacks positivos. Falar, olha, você produziu mais, olha, você melhorou, você conseguiu, parabéns, tá? Depois a gente vai, então, para remuneração e benefícios. Nessa parte aqui, a gente define valores, tá? A gente vai definir quanto que cada, enfim, função vai receber né, como cada pessoa vai receber. Depois, então, a gente tem aí as questões dos benefícios. Gente, é muito importante, eu falo sempre isso para todo empresário que eu conheço, que pagar o mínimo que o mercado está, né, enfim, usando ali de valor, é o mínimo que a sua empresa tem que fazer. Você tem que pagar mais do que o mercado está. Você tem que propor mais. E propor mais benefícios. O que são esses benefícios? Aqui entra vale alimentação, seguro, plano de saúde, essas coisas. Depois a gente fala, então, de gestão de carreiras. Eu tenho que propiciar também para os meus colaboradores que eles consigam crescer dentro da minha empresa. Por quê? Para ele não sair, para ele não ir para outro lugar. Todo mundo tem um sonho de crescer cada vez mais, de ganhar cada vez mais, de ser mais importante. Então, eu tenho que propiciar isso dentro da minha empresa para reter aquele talento e não perder ele para outra empresa que esteja preocupada em fazendo isso.
Um papel também da gestão de pessoas é a comunicação interna. O que é comunicação interna? A gente vai se falar por e-mail, a gente vai se falar por WhatsApp, só por telefone, as reuniões vão ser pelo Meet, vão ser pelo Zoom, etc. E é importante que essa comunicação ela seja efetiva, seja assertiva e que ela seja aberta a todas as pessoas. Todo mundo tem que ter acesso a todos os cargos dentro da empresa. Gestão do clima. É muito ruim trabalhar numa empresa que tem uma cultura organizacional pautada em só produção, 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 onde as pessoas são meros números. Tá? Então, cabe à gestão de pessoas fazer com que essa empresa não seja assim. Que o clima organizacional seja bom, evitar fofoca, evitar disse-me-disse, e entre outras coisas, para que as pessoas tenham cuidado, né, em relação a isso e também cuidado com a sua saúde mental. Muitos têm falado em burnout e etc. Então, a gestão de pessoas ela tem que estar preocupada com isso, preocupada com essa questão do clima organizacional. Um detalhe. Na gestão do clima, a gente faz tudo, a gente traça tudo para que a gente não chegue na gestão de conflitos. Porque na gestão de conflitos, aí tem que ser mais pautada nas questões trabalhistas, é uma questão mais legal. E dependendo do que ocorre, a lei ela dá para a gente um direcionamento que deve ser seguido. E esse direcionamento pode não ser um direcionamento adequado para um colaborador ou para outro, ou para a própria empresa. Então, é melhor que o clima organizacional seja bom, né, para não chegar a um conflito. Gestão de diversidade. Isso é importantíssimo. E toda empresa que está preocupada com o seu desenvolvimento e com o seu crescimento, ela tem que entender que o mundo é diverso, que as pessoas são diversas e que ninguém é igual a ninguém. Tá? Todo mundo que está aqui tem um pensamento diferente. E eu preciso respeitar esse pensamento. Cultura da pessoa, credo religioso, origem, sexualidade, orientação, no caso sexual, identidade de gênero, enfim, toda essa pluralidade, tá? Além disso, a gente também está preocupado com as pessoas que são neurodiferentes, né? Questões de autismo, TDAH, etc. A empresa ela precisa se preocupar com isso, ela precisa entender que as pessoas são diversas e são diferentes. Planejamento estratégico. Por fim, o planejamento estratégico ele vai cuidar de todas essas outras coisas que a gente falou. Ele vai ser responsável por juntar todo mundo e fazer a empresa alcançar o objetivo global. Tá? E aí, no planejamento estratégico de RH, a gente não vai falar individualizado de ser humano. A gente vai falar, sim, de o objetivo global da empresa. Qual que é o objetivo? O objetivo é esse. Então, pronto, a gente vai fazer um planejamento estratégico para fazer com que as pessoas atinjam o objetivo global da empresa, sem esquecer o objetivo individualizado de cada um. Como eu havia dito no início, não existe hoje o mundo, não dá para existir o mundo sem tecnologia. Toda empresa, até o barzinho na esquina da sua casa, ele depende de alguma forma de tecnologia. Se ele tiver só a maquininha ali de cartão para poder cobrar os seus clientes, ele já depende da tecnologia. Já tem alguém, já tem uma equipe que está ali, que criou aquele software, que criou aquele hardware e que fica constantemente atualizando ele e cuidando dele para que funcione e que o seu Zé, né, do barzinho da esquina, consiga vender os seus produtos. Além disso, a gente tem outras empresas grandes, muitas empresas grandes, que têm as suas próprias equipes de TI. Eu trabalho em uma escola da UFG, que é a Universidade Federal de Goiás, que a gente tem, em cada unidade, uma equipe técnica de TI, individualizada para cada unidade, e uma equipe geral, que fica no SET, né, que é a nossa sede, e eles cuidam dos vários sistemas que a gente tem. Protocolo, SIGA, enfim, são vários sistemas que a gente possui lá. Sem essas equipes, sem essas pessoas, eu não conseguiria desenvolver o meu trabalho de professor, eu não conseguiria colocar lá o que foi ministrado, quem participou, atribuir nota, emitir certificado, a gente não teria acesso a essas coisas. Então, hoje é extremamente importante dar valor às equipes de TI e enxergar não só o sistema que está na ponta do usuário, mas enxergar as pessoas que estão por trás desse sistema para fazer esse sistema funcionar para a gente. Passou. O desafio maior, então, para gerir essas pessoas é aquilo que a gente tinha comentado. Talento, criatividade, apaixonado por tecnologia. E aí a gente precisa, então, para entender essas pessoas, entrar no universo delas. Hoje é a minha terceira Campus Party, eu já participei de 2 edições em Goiânia e agora estou aqui em São Paulo.
Por quê? Porque eu quero entender como esse universo funciona, como as pessoas de tecnologia pensam. Se eu quero gerir pessoas da área de tecnologia, eu tenho que entender como essas pessoas pensam, o que elas fazem, onde elas trabalham, para quem elas estão trabalhando, tá? E o que elas estão desenvolvendo, quais são suas paixões, quais são seus desejos. Aí eu vou entender essa pessoa e aí eu vou conseguir fazer a gestão dela. Eu trouxe aqui para vocês também alguns pilares que eu pesquisei, enfim, quis trazer para vocês algo mais importante dentro da gestão de pessoas. Liderança empática. Não existe líder sem empatia. Se o seu chefe ele não tem empatia pelos outros e ele trabalha dessa forma, ele não é um líder, ele é só um chefe. Tá? O líder é aquele que está à frente das coisas e não atrás empurrando e mandando. Ok? E o líder, ele leva a equipe e não o contrário. Não é a equipe que leva o líder ao crescimento, é o líder que leva a equipe. Então a gente precisa falar de empatia. O que é ter empatia para liderar as pessoas? É compreender os desafios que essa pessoa passa, é compreender a origem. Ah, tem filho, não tem. Ah, talvez a pessoa tenha TDAH, talvez a pessoa tenha uma dificuldade de aprendizado em alguma coisa, talvez naquele momento ela está passando por algum processo pessoal que eu preciso respeitar e eu preciso entender. E além de entender, eu preciso me colocar à disposição daquela pessoa e, de fato, ajudar. Eu não cobro e eu não exijo aquilo que eu não dou para as pessoas. Então, se eu tenho um colaborador que está passando por algum tipo de processo ruim pessoal, eu preciso, me oferecer para ajudar. E eu preciso criar condições para que ele consiga se desenvolver. Reconhecimento e valorização. Todo mundo quer ser reconhecido e quer ser valorizado. É importante que todas as empresas entendam isso nos dias de hoje. Eu não vou ficar num lugar que as pessoas não reconhecem o meu valor e não me valorizam. Independentemente do talento que eu tenho, ou deixe de ter, da expertise que eu tenha ou não, eu só vou ficar em um lugar que eu seja reconhecido e valorizado. Como que eu reconheço e valorizo um colaborador? Eu posso trabalhar com horários flexíveis. Eu vejo muito isso na área da tecnologia. Vocês não trabalham, tem horário para entrar e horário para sair, vai bater ponto. Não, tem uma produtividade. E eu crio o horário flexível. Home office, por exemplo, é uma coisa que tem muito também, tá, na área da tecnologia. Isso tudo eu consigo valorizar e eu consigo reconhecer ele. Além disso, uma promoção, um abono, uma folga fora de férias. Tentar entender, e valorizar e devolver, retribuir. Não, graças à sua atividade a gente conseguiu vencer aquele obstáculo e a empresa pôde poupar dinheiro ou deixou de gastar, enfim. Então eu vou te reconhecer, vou te pagar um pouco a mais, vou te trazer um reconhecimento, enfim. Desenvolvimento profissional. Desenvolvimento profissional também está muito voltado para aquela questão que a gente falou no início, de promover cursos, promover treinamento, fazer parceria com faculdade, fazer parceria com instituição. Lá na nossa instituição, a UFG, ela cria, ela propicia para a gente muitos treinamentos voltados para a nossa área, tanto para a parte administrativa quanto para a parte docente. E isso é muito legal. A gente aprende muita coisa. E aí a gente cresce profissionalmente dentro da própria empresa, e a gente consegue devolver aquele conhecimento em forma de produtividade. E a gente se sente reconhecido e valorizado. Comunicação efetiva. Não dá para a gente ter uma empresa bem gerida se as pessoas não se comunicam de forma eficiente. Por exemplo, eu contrato uma equipe de TI para fazer um aplicativo para o estacionamento do meu shopping. Se eu só peço isso e aí eu não tenho uma conversa, não existe uma comunicação para a gente pontuar as coisas, tudo que a equipe de TI vai produzir para mim é um estacionamento, é um aplicativo para a pessoa pagar o estacionamento. Sendo que se a gente tivesse uma comunicação efetiva, a gente poderia produzir um aplicativo que fizesse muito mais coisas, que trouxesse descontos, que tivesse um mapa do shopping inteiro, que trouxesse mais informações, participasse de promoção, que lê QR Code para poder ganhar alguma coisa num sorteio e etc. Então, a comunicação ela precisa ser efetiva para ela produzir bons resultados. Se a empresa não se comunica, se as pessoas dentro da empresa não se comunicam bem, vai dar problema. Por fim, equilíbrio entre desafio e bem-estar. A gente tem falado muito, e eu vejo muito falando isso aqui na campus, saúde mental. Muita gente que trabalha na área da tecnologia
acabam tendo burnouts e acabam desenvolvendo problemas que envolvam saúde mental. Então a gente precisa entender o nosso limite, respeitar o nosso limite, respeitar o limite da pessoa que eu lidero, respeitar o limite da minha equipe, tá? Para que eu consiga ter o equilíbrio entre a produção, entre aquilo que é esperado da equipe e o bem-estar dela. Porque não adianta nada eu pegar uma equipe que está ali engajada, forte, e eu falar, nossa, vou aproveitar, vou sugar o máximo, vou colocar todo mundo para produzir. Dá ali 6 meses, está todo mundo cansado, todo mundo exausto, ninguém quer mais produzir, ninguém quer mais trabalhar. Então eu preciso ter esse cuidado, esse equilíbrio. E aí é a gestão de pessoas que vai propiciar isso. E quando a gente fala de tecnologia, de novo, reforçando, me preocupo muito, porque vocês trabalham demais. Vocês focam e aí vocês passam horas na frente do computador, produzindo muito. Não vai no banheiro, não lembra de beber água, não se alimenta direito, né? A maioria, assim, boa parte de vocês trabalham em casa. E aí tem a vantagem e tem a desvantagem, né? Trabalhar em casa, às vezes você não lembra de comer, você não lembra de ir no banheiro, você não lembra de beber água, você não lembra de esticar a coluna, você está ali numa posição super desconfortável que vai te trazer problema físico depois. Então, esse bem-estar é fundamental e ele deve ser muito bem discutido. Hoje, algumas empresas que trabalham com o sistema, obrigatoriamente colocam a pessoa para fazer uma pausa de tempo em tempo, para que ela consiga levantar, ir ao banheiro, se esticar, beber água. Às vezes também tem alguns sistemas que lançam avisos de, olha, corrija a sua postura, cuide da sua postura, e por aí vai. Então é papel, né, da gestão de pessoas cuidar do bem-estar das pessoas, da equipe de uma forma geral. Aí eu trouxe para vocês alguns benefícios, né, de fazer uma gestão de pessoas efetiva. Melhorar e colocar a maior motivação possível. Gente, é tão bom quando a gente acorda pela manhã, ou seja, que hora seja, e fala, agora eu tenho que ir para o meu trabalho. E eu gosto de estar lá, eu gosto de trabalhar com aquelas pessoas, eu gosto daquela equipe, eu estou no lugar certo. É muito bom se sentir motivado. Para que isso aconteça, é claro, eu preciso, né, ter algo em troca. Profissionais motivados são mais criativos, engajados e dispostos a superar obstáculos. Retenção de talento é aquilo que a gente pontuou. Eu preciso reter o meu talento, eu preciso reter aquela pessoa. Dependendo do caso, às vezes eu não consigo promover, mas eu consigo dar um aumento salarial. Eu consigo flexibilizar as horas, eu consigo algo que se encaixe ali específico para aquela pessoa. É por isso que na gestão de pessoas a gente fala muito sobre um atendimento individualizado, um atendimento humanizado, mas individualizado. Eu não posso tratar 5 pessoas de uma mesma equipe da mesma forma. Não posso. É claro que existem reuniões que é para a equipe total, né? E existem coisas que têm que ser pontuadas para toda a equipe, mas tem coisas que serão particulares. E eu preciso entender tudo isso para reter o talento. Aumento da produtividade. Gente, eu falo isso para todo empresário que a gente conhece, que a gente vai dar assessoria. Você só vai conseguir aumentar a sua produtividade se você reconhecer, cuidar e zelar pelo seu colaborador. Dar valor a ele e entender que é uma relação bilateral. Vai e volta. A empresa não existe sem um colaborador e não existe colaborador também sem empresa. Mas as pessoas precisam se sentir valorizadas para aumentar a produtividade. Um ambiente de trabalho saudável e apoiador leva a um aumento significativo na produtividade. Depois, então, a gente fala sobre inovação e soluções criativas. Vocês já ouviram falar naquela frase assim, vamos trabalhar com o que a gente tem, da forma que tem, mesmo que não seja o que eu preciso, vamos trabalhar com isso daqui e aí depois a gente vê. Quem consegue, pessoal, quem consegue trabalhar hoje em dia com o que tem, da forma que está ali, são pessoas criativas, são pessoas que vão se destacar, são pessoas que vão trazer inovação. Só que, de novo, para eu ter essa pessoa, para eu reter esse talento, eu tenho que propiciar tudo aquilo que a gente falou, tá? Dicas para uma gestão de pessoas em TI. Conhecer a equipe. É importante que os líderes, eles entendam que eles precisam conhecer as pessoas, pessoa por pessoa. A minha equipe é muito grande, a minha equipe tem 50 pessoas. Problema, você vai ter um trabalho de conhecer 50 pessoas. Você vai ter que saber o nome, você vai ter que saber onde mora, de onde veio, se tem filho, se é casado. Você tem que saber pelo menos o básico daquela pessoa. Por quê? Porque se eu não conheço com quem eu trabalho, como que eu vou me dirigir a ela? Hoje, a gente muito fala isso na gestão de pessoas, de que quando eu vou me comunicar, eu tenho que mudar a minha linguagem, mudar a minha fala,
para o meu receptor. Eu tenho que fazer a pessoa entender, mas eu preciso entender ela para que depois eu melhore as minhas palavras, utilize os termos corretos para ter uma comunicação efetiva. E aí, 97% da comunicação, da eficiência na comunicação, não é aquilo que eu estou dizendo, mas sim como eu vou dizer. Eu posso dizer o que eu quiser para as pessoas, só que eu tenho que tomar cuidado com a forma, né, de falar. Tem gente que vai ter alguma barreira, tem gente que não vai gostar que eu use um termo, tem gente que vai achar ruim algo, e eu preciso modificar isso, né? Promover um ambiente inclusivo. E aí, quando a gente fala de inclusão, é fazer todo mundo se sentir parte integrante daquele projeto, daquela ação. Ninguém pode se sentir excluído, ninguém pode se sentir a par, né, daquilo ali. Por exemplo, em trabalhos de faculdade, sempre tinha 2 pessoas que trabalhavam mais do que as outras. Isso não pode existir em uma empresa. Todo mundo tem que produzir da mesma forma e todo mundo precisa se sentir parte daquilo ali. É tão triste quando a gente chega numa empresa e a gente vê assim que, nossa, o chefe, né, que no caso não é um líder, ele fala, se essa pessoa sair amanhã, eu substituo ela. Ninguém é insubstituível, qualquer um vem aqui e faz o que essa pessoa está fazendo. Você não está incluindo ninguém, você não está respeitando ninguém, tá? Então é importante, é muito bom que a gente tenha um ambiente inclusivo, que valorize a diversidade e crie um ambiente onde todos se sintam respeitados e incluídos. Eu acho que a gente terminou. Vocês têm alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Queira contar algum caso? Não? Pode falar. Então, você falou sobre a importância da feedback positivo para os seus geridos e tudo mais. Mas como é que a gente pode fazer a melhor forma de abordar quando a gente está tendo um resultado que não é o que a gente almeja para um colaborador? Como que a gente fala com ele para sinalizar para ele o caminho certo aí? Por exemplo, tipo, se o colaborador não está entregando da forma que a gente deseja, como é que eu passo isso para ele de forma que não prejudique a autoestima dele, que ele consiga progredir e não regredir, que isso não seja um impeditivo para ele, e sim que, na verdade, o ajude. Esse feedback negativo, qual é a melhor forma de ser passado? Obrigado pela pergunta. Antes da gente passar um feedback negativo, é preciso a gente entender o que eu propiciei para esse colaborador. Eu dei as ferramentas certas, eu dei as ferramentas adequadas, eu treinei ele da forma adequada. Se isso tudo foi feito, então eu preciso sentar com ele, antes de mais nada, tentar entendê-lo, perguntar sobre a vida dele, sobre o que ele tem passado, enfim, se ele tem algum tipo de problema familiar, conjugal, com filho, né? Tentar entender ele primeiro. Depois que eu entendo e ele me traz a problemática, ele me fala, não, essas últimas 2 semanas aconteceu isso, eu não estou produzindo bem por isso e isso. Você já tem a sua resposta, você já compreendeu e entendeu por que ele está produzindo menos. Daí, você tem que mostrar para ele a importância de se produzir bem. Não é simplesmente dizer assim, você produziu 10, eu que preciso que você produza 100. Não, você tem que explicar para ele por que é importante ele produzir 100 para aquela empresa. O que ele ganha com isso, o que a empresa ganha com isso, o que todo mundo envolvido nesse processo ganha com isso, tá? Então, primeiro, entende, né? Primeiro propicia as ferramentas, depois eu entendo, e depois eu trago solução. E aí eu preciso sentar com ele e pensar em uma solução juntos. Não é uma solução que eu vou jogar o problema para a pessoa e a pessoa que se vire. Não, eu como líder eu tenho que tentar pensar em alguma coisa. E geralmente os líderes de verdade, eles são muito bons em solucionar problemas. Seja problema de produção, seja problema de conflito entre pessoas, enfim, qualquer tipo de problema. E aí você traz uma solução, fala, olha, você tem mais facilidade nisso, então vamos para esse caminho. Não, você tem dificuldade nisso, vamos trocar então, não vamos mexer mais com isso aqui, vamos para cá agora. Tem que propiciar isso. E aí ele vai produzir muito mais, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Não, né? Então é isso, gente. Muito obrigado, viu?